O tema da nossa aula de hoje é a desigualdade entre os homens como desafio da política. Por que desse tema? Porque nós já trabalhamos a questão da política de forma, através de formulário, a questão da política, o homem como ser político, trabalhamos a questão de políticas públicas, e dentro dessa aula nós vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade e a origem da desigualdade entre os homens como desafio da política. Qual será o desafio? O que é que as políticas têm que ser que políticas têm que ser feitas para que reduza esse abismo entre os mais ricos e os mais pobres no Brasil? Essa é a intenção dessa aula de hoje. A partir de agora eu começo com a apresentação, e aí eu peço para vocês que, se algum colega pedir para participar, vocês me avisem, que eu fico com a tela inteira, aí eu não consigo visualizar, quem está pedindo para participar. Então, essa aula 15 e 16, como tema desigualdade entre os homens como desafio da política. O nosso objetivo é que, após essa aula, vocês possam identificar a desigualdade social, sobretudo no Brasil, abordá-la de uma perspectiva problematizadora e crítica, e reconhecer o caráter insatisfatório e ingênuo, mesmo ideológico, de certas explicações, normalmente aceitas pelo senso comum para o problema da desigualdade social. Então, o senso comum vai trabalhar a desigualdade, ou tratar a desigualdade como sendo algo natural. É assim porque sempre foi assim, é assim no mundo inteiro, e desde que o mundo é mundo, existe ricos e pobres. Então, esse é a resposta que o senso comum costuma dar ao tratar o tema desigualdade social. Mas, na verdade, o que vem a ser essa tal desigualdade? Vamos pensar aí na desigualdade do ponto de vista social. E aí nós sabemos que dentro de desigualdade ela vai ter vários aspectos, que vai desde a questão do gênero, racial, e a social. Mas vamos tratar do tema desigualdade social. Alguém arriscaria me responder rápido, sem sem se preocupar com certo ou errado, o que vem a ser a desigualdade social? Moisés? Moisés. Vai lá, Isso. Moisés. Professor, desigualdade social, eu penso no fato de que começa quando alguém tem mais poder que o outro devido a ter, tipo, mais mana, mais dinheiro, algo, tipo, quando ele tem alguma coisa a mais que o outro, acaba já tendo essa desigualdade. E ele tem, tipo, mais poder, mais valor que o que tem menos. Eu pensei nesse lado. Boa. Deixa eu ver aqui, tem alguém pedindo participação. Ok. Mais alguém tem uma resposta diferente? Ou se conformam com essa? Ok. Então, pensando dessa forma, o Moisés respondeu como desigualdade é quando alguém tem mais poder, seja ele poder político ou financeiro, sobre outro. Uma boa resposta, estamos dentro da perspectiva do que é desigualdade. Mas uma outra pergunta. Na visão de vocês, quem arriscaria a responder assim, em poucas palavras, qual a origem da desigualdade? O que causou a desigualdade entre os homens? Eu acho que foram nas sociedades hídricas, tipo, quando eles começaram a acumular bens, e daí surgiu aquele negócio tipo de pirâmide social, que era o faraó, daí os militares, daí artesãos e os escravos, né? Ok, lá, voltando um pouquinho, o homem primitivo, o homem pré-histórico. Boa resposta. Mais alguém?
Eu pensei no homem primitivo também, professor, só que eu pensei na parte de quando eles começam a se... Eles param de se locomover pelos locais e pegam terras. E, tipo, assim, quem tem mais terra acaba tendo mais poder. Eu pensei por esse lado também. Opa, estamos chegando. Ok. Opa, mais alguém chegando, só um minutinho. Então vamos lá, pessoal. Vamos tentar entender um pouquinho mais a fundo o que seria essa tal desigualdade social. Desigualdade social é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países no mundo. Faz parte das relações sociais, pois determina um lugar aos desiguais, seja por uma questão econômica, de gênero, de cor, de crença, de círculo ou grupo social. Essa forma de desigualdade prejudica e limita os status social dessa pessoa, além de seu acesso direto a direitos básicos, como acesso à educação, saúde, saúde de qualidade, direito à propriedade, direito ao trabalho, direito à moradia, ter boas condições de transporte, locomoção, entre outros. As sociedades em que as pessoas são diferentes optam por vestir roupa determinada, de determinado jeito, viver a sua vida de maneira diferente, não são formas de desigualdade. O fenômeno da desigualdade se manifesta no acesso ao direito, como dito anteriormente, mas principalmente o acesso à oportunidade. De acordo com Rousseau, a desigualdade tende a acumular. Então, Moisés foi muito bem na sua resposta. A desigualdade é quando determinados grupos têm acesso a certas coisas que seriam básicas, como, por exemplo, saúde, educação e segurança, de forma diferente de outras. Nós vivemos em uma sociedade, e aí eu falo a nível mundial, onde você já nasce, de certa forma, o seu lugar já está pré-estabelecido. De acordo com o seu nascimento, você já está, de certa forma, seu lugar nessa sociedade já está pré-determinado. Então, se eu nasci em uma família rica, num berço, no chamado berço de ouro, eu já vou ter todas as oportunidades possíveis e imagináveis para perpetuar as riquezas do meu pai. Se eu nasci em uma família pobre, eu terei extrema dificuldade para mudar essa situação. Então, nós já nascemos, de certa forma, com o nosso lugar ali. E para romper com essa desigualdade, você vai ter alguns caminhos. E todos esses caminhos vai passar por o acesso aos direitos básicos. Se eu não tenho acesso aos direitos básicos, como, por exemplo, a educação, a chance de eu ascender socialmente são mínimas. Então, de certa forma, dentro da sociedade que nós vivemos, nós somos condenados a uma classe social de acordo com o seu nascimento. Aí vai ter diversas teorias para superar essa desigualdade. Como, por exemplo, a ideia de que, através do mérito, a meritocracia, nós vamos ver mais para frente um pouquinho, você pode ascender socialmente. Se você se esforçar, se você tiver uma persistência, lutar muito, você vai ter as mesmas oportunidades ou o mesmo acesso que os demais. Então, vende-se o mito que você ascende socialmente através dos seus méritos. Para tal, a sociedade capitalista, a sociedade que nós vivemos, ela vai criar alguns mitos. Então, eles vão pegar algumas pessoas que conseguiram ascender socialmente, mesmo vindo de uma classe
pobre, e vão dizer, olha aí, você viu o Silvio Santos? Ele era um camelô. Você viu o Samuel, dono da Casa Bahia? Ele começou vendendo produtos montado num burrinho, numa carroça, e olha o império que ele formou. E aí nós criamos essa ideia de que nós podemos superar, que só cabe a você. Então, nós somos, de certa forma, adestrado, perdoe-me o termo, mas é essa a minha visão. De certa forma, nós somos adestrados a nos conformarmos. Para tal, vão se usar de diversos meios durante a sociedade, durante a história da humanidade, para que nós, de certa forma, nos conformássemos. Logo, determinados grupos de pessoas de classes sociais e econômica mais favorecida têm acesso a boas escolas, boas faculdades, consequentemente, bons empregos. Ou seja, convivem e crescem no meio social que lhe está disponível. É um ciclo vicioso. Esse grupo se mantém com seus privilégios num círculo restrito, relacionando-se social e economicamente por gerações a fio. A grande questão é, o que fazem aqueles que estão à margem dessa bolha social? Então, vamos lá. Como eu falei anteriormente, é um ciclo. Você vai se perpetuando naquele ciclo que você convive. Eu já nasci em um local onde eu vou estudar medicina e o meu pai já é médico. Eu já vou herdar a clínica, o hospital, os pacientes do papai vão passar para mim. Me torno um advogado onde o meu pai já é. Eu já recebo, quando me formo, uma carteira de cliente. Então, eu vou só tenho que me manter. Lógico, vocês vão dizer assim, professor, mas nem todos vão conseguir se manter. Alguns vão destruir a riqueza do pai quando herdam. Isso aí são acidentes. Mas, de forma geral, há um ciclo que se fecha, onde eu sou filho de pedreiro, a tendência é ir trabalhar como pedreiro. Por quê? Porque é aquilo que me resta. Eu não tenho acesso a boa educação, falta comida, falta itens básicos. Então, eu fui coordenador de uma escola na periferia aqui, na nossa periferia, aqui pertinho da minha casa, onde, quando eu chamava uma mãe porque o filho estava com excesso de falta, a primeira resposta que vinha da mãe, assim, é que ele arrumou um emprego. Então, para alguém que está passando fome, quando o filho conseguia um emprego de entregador de pizza, não desmerecendo nenhum trabalho de ninguém, pelo amor de Deus, mas ele conseguia lá uma motinha, ou se não, uma garupa de uma moto para entregar pizza e recebia uns trocados, a mãe que está passando necessidade, ela via muito mais utilidade naqueles poucos reais que aquele filho levava no final de um dia de trabalho para ajudar nas despesas básicas, do que na própria escola. Então, ela se conformava, falava, não, professor, é que infelizmente ele arrumou um emprego e não está conseguindo conciliar. Então, vai se perpetuando. Por uma necessidade, eu tenho que abandonar a escola muitas vezes cedo por causa do trabalho. Consequentemente, eu vou adquirindo subemprego. Eu vou trabalhando em subemprego, porque quando você vai conversar com algumas pessoas que trabalham na área da contratação, na área de RH, o que mais a gente escuta ali, tem emprego demais no Brasil. Não existe falta de emprego no Brasil. O que falta são pessoas qualificadas para ocupar. Eu tenho um sobrinho, casado com minha sobrinha, que ele é da área de TI, responde por uma empresa de TI, e ele fala que eles estão precisando de várias vagas abertas,
e não acham pessoas qualificadas. E quando acham, que vive aqui no extremo leste e tem que trabalhar em Alphaville, por exemplo. No caso deles, estão em Barueri. Barueri. Ele falou, se torna inviável que para essa pessoa se deslocar. Então, você vê que, como eu te disse, assim como na classe superior, nos ricos, isso se perpetua, eu nasci rico e já vou herdar um certo ciclo social e financeiro, na classes mais pobres também. Quando um ou outro consegue fugir desse ciclo, são exceções. De forma geral, esse ciclo vai se perpetuando, a desigualdade vai se perpetuando na nossa sociedade. As pessoas que são marginalizadas sofrem maus efeitos da existência dessas bolhas sociais, econômicas, sem lhe ser considerada oportunidades de vida, de estudo, de crescimento profissional, da mesma maneira que as outras pessoas. Nesse sentido, quem é de uma família pobre, menos possibilidade de ascender, de ter uma excelente educação, de ascender socialmente. Por essa razão, a meritocracia é um mito. Não há como clamar que uma classe social alcança bons feitos por mérito frente a outra que sequer consegue acessar as mesmas oportunidades. Um princípio do direito prega que trate os iguais como iguais e os desiguais como desiguais, com o intuito de reconhecer como força das vivências os locais de origem da vida social tendem a se manter os mesmos por décadas ou por gerações e gerações. Às vezes, quando vocês vão fazer uma retrospectiva dentro da família de vocês vão encontrar, pegando aí, vamos voltar só um pouquinho ao bisavô, não vou falar muito não, ao bisavô, avô, pai, você vai ver que na grande maioria deles não conseguiram terminar o ensino médio, salve um ou outro. Alguns conseguiram uma vida melhor, porque em épocas remotas os trabalhos eram mais bem remunerados, principalmente quem trabalhou, quem conseguiu entrar aí na época do auge da metalurgia, das grandes empresas aí de carros, a montadora, conseguiram ascender um pouquinho financeiramente melhorar de vida, socialmente muito pouco. Então, por uma questão de falta de oportunidade, vocês vão ver que vai se mantendo. Normalmente, em família onde o pai e mãe têm nível superior, a tendência é que seus filhos também tenham. Até mesmo porque o pai vê na questão da educação uma maneira de fugir ou de escapar dessas mazelas sociais, desse ciclo vicioso que a sociedade criou, que o nosso meio cria. Então, quando você vê o nível de estudo de alguns pais, ou até mesmo alguns pais que sofreram muito por não ter estudo, que faz um sacrifício maior para que os filhos estudem. Então, eles vão insistir com a sempre frase dizendo, filho, eu não quero que você passe o que eu já passei. Então, nós vamos percebendo que isso vai se passando de geração em geração. E são poucos aqueles que conseguem sair desse ciclo vicioso. Então, como surge a desigualdade social? Vários teóricos, pensadores, buscam entender esse fenômeno como que assola boa parte dos países no mundo até hoje. Boa parte deles, em suas teorias, culpam a existência da desigualdade social numa vertice em comum, a concentração de dinheiro, ou seja, má distribuição de renda, sendo a desigualdade social fruto da concentração de dinheiro, poder, em uma parte muito pequena da população. O que resta, a grande parcela da sociedade, é dividir o restante. Então, vocês vão ver que alguns teóricos vão constatar que a questão da desigualdade social não é a pobreza dos países. Quando vocês vão estudar alguns países da África,
aí vocês vão ver que existe muitos países realmente pobres, onde a miséria, onde a falta de recurso é muito grande. Mas quando você vai estudar países do Oriente, vamos pegar aí o exemplo do Catar, esses países produtores de petróleo em geral, vocês vão ver que normalmente são países muito ricos, mas com extrema pobreza. Brasil, vamos concentrar no nosso país. Quando você vai ver o PIB brasileiro, quando você vai ver a questão dos recursos do Brasil em geral, vocês vão ver que nós temos um país extremamente rico do ponto de vista econômico, mas é um país extremamente desigual. A má distribuição de renda, ela vai fazer com que nós temos essa tão grande desigualdade. Então, algumas das causas da desigualdade social que eu perguntei lá no início: má distribuição da renda, concentração do poder, tudo que o Moisés conseguiu resumir na sua resposta. Má administração dos recursos, principalmente públicos, lógico, a lógica de mercado do sistema capitalista, quanto mais lucro para as empresas e os donos das empresas, melhor. Vocês têm visto muito isso, principalmente através das políticas, onde vocês vão encontrar o nosso chefe maior sempre dizendo é impossível ser um investidor no Brasil. De certa forma, ele diz que sente pena do investidor brasileiro, porque tem que pagar tanto imposto, porque tem que pagar tantos direitos ao trabalhador, que se torna impossível ser um empreendedor no Brasil. E nunca você ouve falar do quão difícil é ser um empregado brasileiro. Então, a lógica do capital é dizer: quanto mais lucro para o patrão, melhor. Se para isso nós temos que criar carteira verde, amarela, azul, branca, roxa, carteiras vermelhas que tire todos os direitos do trabalhador, tudo bem. O importante é que esse cara tenha lucro lá, o patrão, para que ele possa investir mais o dinheiro dele no país, porque quanto mais lucro ele tiver, mais investimento ele vai fazer no Brasil. Então, a falta de investimento nas áreas sociais, cultura, em assistência à população mais carente, em saúde e educação, falta de oportunidade de trabalho. E aí, quando fala de oportunidade de trabalho, está relacionada às demais. Se eu não tenho educação, quando eu falo educação, estudo, se eu não tenho acesso a estudo, como é que eu vou me qualificar? A cultura. Nós reclamamos que a população brasileira lê muito pouco. Mas, quando você vai ver o preço de um livro, tudo bem que hoje nós temos outras opções, como livro em PDF e tal, mas quando você vai ver o preço da cultura brasileira no Brasil, ela é muito cara. Então, quando se fala de assistência, e aí eu vou falar de assistência, eu não estou falando necessariamente de assistencialismo, que é o que todos os governos se aproveitam. E aí, quando eu falo todos, é direita, esquerda, centro, seja lá quem estiver no poder, eles vão sempre usar do assistencialismo para se perpetuar no poder. Então, quando eu crio lá certas bolsas, Bolsa Família, Bolsa isso, aí não é uma crítica, que é extremamente necessário num primeiro momento, quando se tem alguém passando fome, a primeira coisa que você tem que fazer é sanar a fome dessa pessoa. E depois, você dar oportunidades para que essa pessoa ascenda socialmente. Então, quando eu escuto aí certas projetos de governo, que agora parece que o Bolsa Família já vai mudar de nome para Renda Brasil, então você presta atenção que eles mudam o nome,
seja lá, muda o governo, muda o nome do assistencialismo, mas não muda a forma que isso se faz. Então, quando você diz assim, na minha concepção, você dar assistência e você também qualifica essas pessoas. Junto com a assistência, você fornece a educação, cursos para que essa pessoa se qualifique e não se conforme com a migalha que cai da mesa dos ricos, do Estado. E ele vai lutar e vai ter condições de ascender socialmente. Mas é criado uma lógica, e a lógica de mercado, a lógica capitalista, que é de manter as coisas no lugar. Então, é mais fácil criar pessoas que são dependentes de certas coisinhas, ali de certas migalhas, e com isso eu me mantenho no poder, seja ele no poder político ou no poder financeiro. No poder financeiro, aqueles que são os donos dos meios de produção, o meio do capital, e do poder político, que também faz parte, né? Que a grande maioria, quando não estão diretamente ligados à política, eles elegem os seus. Por isso que eles gastam tanto em financiamento de campanha, que é para quê? Perpetuar-se no poder. Em quais âmbitos a desigualdade social pode se manifestar? Aí eu já tinha comentado lá no início que a desigualdade de gênero, então vocês vão ver num gráfico que vai ter logo abaixo sobre a desigualdade social no Brasil, vocês vão ver que mesmo as mulheres, por muitas vezes sendo mais qualificadas, as mulheres, quando estatisticamente falando, elas estudam mais do que os homens, elas se dedicam mais ao estudo, elas ainda ganham menos que os homens. E aí eu estou falando em cargos mais importantes, porque você pode dizer assim, professor, mas um operador de máquina, seja ele homem ou mulher, hoje em dia a lei não permite que tenham salários diferentes. Mas quando você vai lá, pega uns cargos, vamos pegar aí cargo de gerente, vocês vão ver que não tem uma convenção sindical por trás, vocês vão ver que mulheres ocupando o mesmo cargos dentro de uma empresa, mulheres e homens, por muitas vezes as mulheres chegam a ganhar bem menos que os homens. Desigualdade racial, aí você já sabe, não preciso nem me alongar nisso, que é a questão, vamos pegar no caso do Brasil, que é o negro brasileiro, ele sofre desde a época do fim da escravidão. Aí vocês vão dizer, poxa, aí já vem o mimimi, já vem como é o termo que eles usam agora? Vitimismo. A escravidão acabou há 300 anos, e mais de 300 anos, e o povo ainda vem falar. Gente, dentro de uma perspectiva de desigualdade, de mudança, o que acontece? Se você não tem políticas, que você não cria meio para que essas pessoas vão ascendendo socialmente, ela vai ficar por anos e anos e não vão mudar a situação. Por quê? Porque quando o negro foi liberto lá no fim da escravidão, recebe lá a Lei Áurea assinada, você recebe a carta de alforria, você recebe a liberdade e só. Eu era escravo, eu não tinha nada, eu não juntei nada, porque nada era meu. Eu era a propriedade de alguém. Quando eu fui liberto, eu recebo uma tal de liberdade que eu não sei o que fazer com ela. Porque no lugar onde eu trabalhava, vieram os italianos, vieram os europeus trabalhar no meu lugar. E para aquele negro liberto, só restou viver, aceitar subemprego. Outros viveram em regime análogo à escravidão, semelhante à escravidão, e aí foi perpetuando-se. Olha, eu saí, não recebi nada em troca, não tive nenhuma indenização. O negro americano, se não me falha a memória, quando foram libertos, receberam uma mula como um animal, a mula, para trabalhar como uma indenização do seu patrão. O negro brasileiro não recebeu nada. Então, é essa desigualdade racial. Aí, quando nós falamos da desigualdade como desafio, a superação
da desigualdade social como desafio da política é você olhar para essa situação e criar as políticas públicas que tentem fazer com que essas pessoas se ascendam socialmente. Que aí, no caso da racial, nós vamos ter a cota, que é tão polêmica, mas em uma outra aula nós podemos tratar disso com mais clareza. E a desigualdade de classe, que aí nós estamos falando da questão social mesmo. Rico, que no Brasil ou o cara é muito rico, ou tal da classe média, o pobre e uma grande maioria que vive abaixo da linha da pobreza, vive em extrema miséria. Quando a gente vai dividir a questão da desigualdade social no Brasil, você vai ver que é absurdo. De acordo com o estudo liberado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a concentração de renda em 2019 aumentou no país. Os dados mostram que o rendimento mensal dos 1% mais rico do país é quase 34 vezes mais do que o rendimento da metade mais pobre da população. Aí nós estamos falando, 1% dos mais ricos recebe 34 vezes mais do que a metade da população mais pobre. Porque aí no meio vai ter as outras subclasses, né? Vai ter o super rico, os ricos, classe média, a média não sei o quê, classe A, B, C, e agora criaram a tal da classe C, né? Que é aqueles que ganham a nova classe média brasileira. O estudo mostrou ainda que 5% mais pobres caiu em 3%, enquanto a renda dos 5% mais pobres. Enquanto a renda do 1% mais rico aumentou 8%. Assim, o índice de Gini é um estatístico, um estudioso francês que vai criar lá uma forma para dividir a questão da riqueza. Então, em sociologia, vocês vão trabalhar mais isso. Mas quanto mais perto do 1 tiver, o instrumento realizado para medir a desigualdade no Brasil voltou a subir. Em 2019, alcançou o número de 0,54. Vale lembrar que o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, pior a distribuição de renda no país. Você poderia dizer, professor, mas nós estamos na metade. É horrível, gente. Está em 5,4, 0,54, equivale a dizer que nós perdemos para a grande maioria dos países da América Latina. Então, vocês vão ver que essa má distribuição de renda brasileira, então você vai dizer assim, poxa, Ari, o problema do Brasil, então, não é a falta de dinheiro. Não. A falta de dinheiro do Brasil não é o problema. O grande problema é a má distribuição desse dinheiro. Então, você vai perceber que uma pequena parcela da população tem muito mais do que precisariam para viver, enquanto a grande maioria vive em uma extrema miséria. Eu não coloquei todos os dados aqui, porque senão nós íamos passar o dia inteiro falando de estatística, e não é a minha intenção. Então, vocês vão prestar atenção que, segundo esse mesmo estudo, vai dizer que a grande maioria da população brasileira ela vai viver, e aí está falando em uma média, que com menos de 850, se não me falha a memória, é 856 reais. E aí nós estamos dizendo, você tira a população mais rica, tira esse 1% mais rico, pega o restante do dinheiro, divide pela população brasileira, e você vai descobrir que a grande maioria viveriam com menos de vamos colocar 850, por volta de 850. Se você colocar que existem pessoas que ganham 10, você vai ter pessoas que ganham 5, tem pessoas que ganham 2, você vai descobrir que uma boa parcela da população brasileira vive com muito menos que R$2 por dia, o equivale aí a 60 e poucos reais por mês. Essa é a tamanha desigualdade que existe no Brasil.
Em 2018, 0,38. O Brasil teve índice de desigualdade de gênero mais alto que a média da América Latina. O país está em 89º, entre 162 países. Então, nós ocupamos 89 lugar de 162 países em termos de desigualdade. A participação feminina no parlamento, no caso do Brasil, é menor que países com menor IDH do mundo. No caso da Nigéria, que tem 17% da participação feminina na questão política, o Brasil tem 15%. Então, você vai ver que a desigualdade não é só social, é também de gênero. E quando você vai ver na desigualdade social, você vai ver que as mulheres negras sofrem mais ainda. Então, vocês vão perceber que a desigualdade ela é sistêmica, ela é sistemática, ela é fundamentada e é feito de tudo para que ela permaneça como está. Então, agora nós vamos tentar ver algumas respostas de alguns pensadores que eles vão dar à questão da desigualdade. Platão vai ter um termo que é a justa desigualdade. Então, de acordo com Platão, o fundador da academia, a sociedade se divide em 3 classes diferentes, onde os magistrados é a menor das classes, era formado pelos governantes, que desenvolviam as leis na época. Os guerreiros, que tinham como função defender e proteger a cidade. E, por último, a classe dos artesãos, trabalhadores, a maior e mais numerosa das classes, onde o objetivo era o fornecimento do suprimento dos bens básicos e da sobrevivência de toda a cidade. Eu não vou ficar muito em Platão, porque eu quero trabalhar com vocês mais a ideia de um filósofo que o caderno do aluno pede para a gente trabalhar, que é Hobbes, Thomas Hobbes. Rousseau. Jean-Jacques Rousseau. Hobbes é a quem Rousseau vai dirigir uma crítica. Então, o Jean-Jacques Rousseau ele vai pensar a origem da desigualdade entre os homens, que foi a primeira pergunta que eu fiz. Na visão de Platão, a desigualdade, na visão dele, a desigualdade não existe desde que as pessoas sejam conduzidas educadamente às suas devidas tarefas. Considerando uma cidade justa, onde cada um ocupa seu lugar de acordo com sua natureza, ou seja, em sua visão, cada um possui melhores habilidades em determinado segmento. Com isso, determina como uma cidade justa quando todas as pessoas que compõem as 3 classes cumpram as suas devidas tarefas, a funções adequadamente, fazendo apenas aquilo que lhe foi designado e nada mais, gerando assim harmonia entre diferentes classes. Então, o Platão ele vai escrever um livro chamado A República, onde ele cria uma utopia, lá uma cidade ideal, onde a cidade ela é dividida de acordo com a aptidão. Então, na visão de Platão, desigualdade não existiria, porque cada um ia fazer aquilo que estava apto dentro da sua alma. Você já nascia com certas aptidões. Então, aqueles que nasciam com aptidão para a política, para governar, iam ser os governantes. Os que nasciam com aptidão para a defesa, para a parte da guerra, de defesa da população, vão ser os soldados, vão ser o exército. E o restante, que teria lá uma alma voltada mais para o trabalho. Então, a questão é simples. É você educar as pessoas para cada um ocupar a sua função. Do ponto de vista de Platão, sendo dessa forma, todo mundo trabalharia fazendo aquilo que estava apto e todo mundo recebia aquilo que lhe era justo. Então, não tinha essa de que eu sou político, sou mais importante. Eu sou do exército, eu sou mais importante. Cada pessoa tinha lá sua importância dentro dessa sociedade e, sendo assim, a divisão era justa. Então, você receberia
de acordo com a importância do seu trabalho, ou seja, todos os trabalhos eram importantes. Então, ele vai criar essa ideia. E isso numa visão ideal, de um mundo ideal. Platão vai criar essa república ideal, onde lá não tem pai nem mãe, todos somos responsáveis pelos filhos, os filhos são de responsabilidade da sociedade, não tem essa ideia de divisão, a minha família, aquela família. Então, Platão vai criar essa ideia, a ideia de uma alma racional. Quem nascia com a alma racional era destinado para governar o conhecimento, ele era aquele capaz de julgar o que era verdadeiro ou falso, o que é bom e o que é ruim para toda a sociedade. A alma irracível era voltada para a questão da cólera, da defesa. Então, quando a alma tinha um espírito irracível, resiste aos desejos, os apetites, e manifestava a coragem do ser bom. Então, quando eu tinha uma alma mais voltada para enérgica, força, cólera, e eu trabalhava isso dentro de mim para que isso viesse para o bem de todo. Eu vou defender a sociedade. Então, eu vou à guerra, ele vai dizer, olha, as coisas têm que estar no lugar. Se uma pessoa de uma alma irracível, de uma pessoa mais voltada para a guerra, fosse governar, você vivia em constante guerra. Você ia viver, essa pessoa resolve tudo mediante a força. Não, para você governar, você tem que ser racional, você tem que ser aquela pessoa equilibrada. Então, olha, você que tem a alma irracível, vai voltar-se para a guerra, para a defesa. Você que tem uma alma da concupiscível, produz a busca do prazer, experimenta os desejos da carne. Olha, imagina esse cara lá no poder. Ele ia pregar os seus próprios deleites, as suas próprias vontades. Sendo assim, essa pessoa não seria um bom governante. Assim como essa pessoa também não seria um bom guerreiro, e vice-versa. Então, se cada um tivesse ocupando a sua função dentro do Estado, dentro da cidade, você teria uma sociedade justa. Então, não tem por que eu ser melhor do que ninguém. Todos cumprem o seu papel dentro da sociedade. Essa é a resposta que Platão vai dar para a desigualdade, para o que ele vai chamar, para uma sociedade desigual do ponto de vista das aptidões da alma. No entanto, igual porque cada um cumpria o seu papel dentro da sociedade, com o mesmo grau de importância. Já o filósofo Jean-Jacques Rousseau, ele vai ter uma visão diferente da desigualdade. Foi-lhe dada aquela pergunta que eu fiz para vocês lá no início. Houve uma competição e, para tentar responder, ele é um filósofo iluminista, dentro daquele pensamento iluminista, que aí a Anitta domina muito bem a questão do iluminismo, não preciso nem me aprofundar. Ele vai... Oi? Domino muito bem. Então para que falar de iluminismo, né, Anitta? O que é iluminismo? Não sei. Vou lembrar disso para sempre. Então, ele é um filósofo iluminista e faz em academia, a qual ele fazia parte, faz uma questão que tinha que ser respondida, que era qual a origem da desigualdade entre os homens. E ele vai fazer um tratado, ele vai fazer um discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, e vai sair vencedor. E nesse discurso, ele vai defender o que ele entende por desigualdade. Então, um filósofo nascido em 1712 desenvolveu o pensamento onde aponta que a desigualdade baseia-se na noção de propriedade particular, na insegurança em relação às outras pessoas. Os primitivos se uniam e se ajudavam apenas em casos de extrema necessidade. Preferiam viver as suas vidas isoladamente. A partir das novas
imposições que foram surgindo com o tempo, eles foram percebendo que poderiam conquistar condições de que pudessem tornar melhores do que outras pessoas da sociedade. Surgindo assim o conceito de propriedades, seja ela terras, animais, pessoas e armas e etc. Então, Jean-Jacques Rousseau vai dizer que a origem da desigualdade entre os homens está na propriedade privada. Ele vai, no seu discurso sobre as ciências e as artes, ele vai elaborando lá as suas ideias, depois ele vai escrever o discurso sobre a origem da desigualdade, e é sobre isso que nós vamos tratar nessa aula. Ele vai dizer que o homem em estado de natureza, aí é o homem primitivo, que vocês comentaram lá no início, o homem, ele é despojado de tudo que é adquirido no convívio social. É ágil, é forte, é robusto, divide as vicissitudes como o clima, a ferocidade dos animais, limitado pela infância, a velhice, mas não por doença, por esta ser mais condizente com o estado civil e não com o estado natural. Guiado por dois princípios, os sentimentos naturais, de necessidade e conservação, e a piedade. Então, o homem, ele tinha o espírito de conservação. Para isso, ele tinha que ser forte. Para isso, ele tinha que superar os demais animais. E tudo aquilo que ele precisava, a natureza lhe dava. Tudo era de todo mundo. As diferenças eram naturais. Olha, tem homens que nascem mais fortes que outros, que têm um aspecto físico mais robusto, outros mais mirrado. Então, as diferenças eram naturais. Então, Rousseau fala, não vou tratar de uma diferença que já tem a resposta, que é natural. Então, essa desigualdade natural, para Rousseau, não era o problema. Mas o que ele vai questionar é a desigualdade que ela é civil, que ela é constituída dentro de uma sociedade. Na visão de Rousseau, o homem é naturalmente bom. Ele vai dizer, o ser humano, ele é naturalmente bom e a sociedade o corrompe. Ao contrário de Hobbes. Hobbes vai escrever no seu tratado que ele diz que o homem é lobo do próprio homem. Ou seja, o homem é o inimigo do próprio homem. Ele era que tinha que ter se combatido, aquele que tinha que ser combatido. Mas já Rousseau vai dizer, não. O homem natural desejava apenas a alimentação, a fêmea e o repouso. Seus males eram fome e a dor. A fêmea é o repouso, seus males eram a fome e a dor. Difere dos outros seres sensíveis pela liberdade e pela perfectibilidade e não pela racionalidade. A tranquilidade de suas paixões o impede de agir mal. Neste estado, as diferenças são tão somente físicas. O homem, nesse estado de natureza, não tinha maldade. As suas necessidades eram basicamente físicas. As necessidades do comer, do beber, do vestir, lá, de prevenir-se do frio, era essa a diferença. Não havia maldade. Um homem não atacava um outro homem por nada. Porque é natural. Quando nós precisávamos matar um animal, o homem preferia até viver isolado. Mas quando, num determinado grupo, numa determinada região, alimentos pequenos ou animais pequenos ficavam escassos e precisavam matar um animal maior, juntavam-se em bando e caçavam. Suprido a necessidade daquele momento, volta cada um para a sua vida cotidiana. Então, não havia lá uma desigualdade de classe. Olha, eu sou mais forte, mas também necessitava do mais fraco. Então, nesse primeiro momento, Rousseau vai dizer, o homem vivia livre e feliz.
O primeiro grau de desigualdade, a origem da desigualdade, em relação torna-se mais comum, devido à proximidade estabelecida pela busca do comodismo, propiciando a constituição da família que faz o homem ser um ser mais fraco fisicamente. Então, a Letícia vai falar lá das sociedades hídricas, de quando o homem começa a fixar a moradia. Quando esse homem começa a fixar uma moradia num determinado lugar, ele vai se tornando cada vez mais fraco. Esse homem vai se tornando cada vez mais fraco e ele vai criando certo sentimento que vai tornando cada vez mais tendente à desigualdade, à busca por privilégio. O homem convive mais próximo, passa a se apreciar mutuamente, se lhe forma um espírito, a ideia de consideração. Cada um pretende ter o direito. O primeiro que cercou um terreno e atreveu-se a dizer isto é meu, encontrou pessoas simples o suficiente para acreditar nele, foi o verdadeiro fundador da sociedade civil. Houve reivindicações das terras, a divisão dessa justificada pelo trabalho e o tempo empreendido nela, devido ao desenvolvimento da agricultura e da metalurgia, os que ficaram sem terra submeteram-se aos que tinham através do trabalho conquistado. Olha lá, o que é que o Rousseau vai dizer? A origem da desigualdade entre os homens está na primeira cerca. Ele diz, no seu discurso, ele vai dizer, olha, quantos males, quantas guerras, quantas maldades teriam sido evitadas se aqueles que, ao vendo esse o fazer, tivesse arrancado as estacas e dito, aqui não. Que história é essa? Que história é essa de que isso é seu? Isso é de todos nós. Então, o Rousseau vai dizer que a origem da desigualdade não está somente na esperteza daquele que disse isso é meu, mas também na ingenuidade daqueles que aceitaram. Olha, como assim? E outra coisa, você cercou, disse isso é meu. A maioria ficaram sem terra, porque cada um cercou uma quantidade muito maior do que precisava, e nós estamos falando aí, pensando dentro das sociedades hídricas, próximo aos rios, cada um ficou com a porção de terra maior, chegou uma hora que não tinha. Mas ele diz assim, como é que esse homem consegue perpetuar isso? Não foi só mediante a força, porque nós estudamos lá no início, vocês devem ter estudado em história, lá no O Homem Primitivo, onde começa aí esse homem com a formação da sociedade, da propriedade privada, a prender os prisioneiros de guerra e fazer deles escravos, servos. Mas não eram todos que eram vencidos de guerra. Por que é que aqueles que ficaram sem terra se sujeitaram àqueles que a cercaram? Ele vai dizer que esses homens os faz daqueles que não tinham terra, que não tinham, que teoricamente seriam seu inimigo, ele faz desses seus amigos. Olha, você ficou sem terra? Vem trabalhar comigo. Eu cedo lá um pedaço de terra, você produz nela, e aqui nós dividimos. Uma parte você me dá, você me paga com trabalho, tal. E aquele ser ingênuo que não contestou a injustiça dele ter cercado aquela terra, ainda se sente protegido por aquele. Não, é melhor, pelo menos vamos ter onde trabalhar. Ele nos protege dos grupos rivais. Então, esse homem vai criar meios para perpetuar essa desigualdade. E aí, ele vai dizer
que a primeira desigualdade surge a segunda necessidade de um governo. A instituição magistratura, pacto concebido entre o povo e o chefe eletivo, onde ambos se obrigaram a observar leis estipuladas. Esses cargos eletivos passam a ser hereditários, aí vai dar origem lá dos reis. E de funcionário, eles passam a chefe, ou ser proprietário do Estado. Então, na monarquia, o rei, ele deixa de ser um servo do Estado e ele passa a ser o dono do Estado, subjugando aqueles que deveriam representar. Então, o Jean-Jacques Rousseau vai fazer essa crítica, que ele vai dizer, olha, as leis, o Estado deveria ser feito para amenizar essa desigualdade entre os homens. Mas criam-se leis para proteger a propriedade. A principal função da lei não é proteger o cidadão, mas sim a propriedade privada. Você cria meio para perpetuar essa desigualdade. O terceiro grau da desigualdade é a evolução do segundo grau. A desigualdade é ocasionada por um governo mal constituído. A desigualdade de consideração de autoridade forçou os homens que viviam em sociedade a comparar-se, a tomar o conhecimento de sua diferença, a comparar-se e a tomar conhecimento de suas diferenças. Olha, tá vendo? Conforme-se. Olha o status social. Você vem a ideia aí de nobreza, a ideia de sangue azul, tudo aquilo que nós conhecemos aí, pensando numa sociedade medieval. Vamos trazer um pouquinho mais para cá, onde ele vai dizer, olha, conforme-se. É a vontade de Deus que as coisas sejam assim. Se Deus quis que eu nascesse nobre e você plebeu, olha, conforme-se. Então, você começa a criar meio para que aqueles que são inferior se enxerguem como inferior e mantenha-se no seu lugar. Aí, essa é a visão de Jean-Jacques Rousseau. Ele vai ter essa visão. Karl Marx acreditava que a miséria é utilizada como instrumento pelas classes dominantes e acreditava também que a desigualdade é causada pela divisão de classe, dentre aquele que tem os meios de produção, burguesia, e aqueles que contam apenas com sua força de trabalho, para garantir a sobrevivência aos proletários. Conforme Karl Marx, o socialismo seria uma forma de fazer uma luta contra a desigualdade. Conforme Karl Marx, o socialismo apenas estaria em um país por meio de uma revolução proletária, o que seria a fase de transição do capitalismo para o comunismo, onde o comunismo seria uma sociedade de classes sociais, sem classes sociais, que as riquezas seriam divididas ao povo que todo iria contribuir com a sua força de trabalho. Aí nós vamos ver que eu não vou me aprofundar, ponto da sociologia, ou mais para frente, quando nós formos estudar capitalismo e socialismo. Mas Marx vai dizer o seguinte, olha, essa divisão de classe, ela é a causa da desigualdade entre o homem. Cada um quer se manter. Então, para combater isso, você faria a revolução, destituiria os poderes capitalistas, criaria um poder socialista, que seria um governo de transição, ainda existiria governo, ainda teria ali a tentativa de acabar com as classes, e quando você acaba com as classes sociais, você instituiria o comunismo, que era os seres humanos voltando aí, digamos aí, para um estado quase de natureza, onde tudo seria de todos. Os anarquistas, o anarquismo defende o fim de qualquer autoridade política, econômica, religiosa, ou seja, defende uma sociedade baseada na liberdade total, mas responsável. O anarquismo também defende a igualdade entre todas as pessoas,
e também o fim da propriedade privada, sendo assim uma forma de sair da exploração capitalista. O anarquismo ele vai ter algo próximo do socialismo, que é a ideia da inexistência de classe, e eles vão ser contra qualquer tipo de poder, seja ele político, econômico ou religioso. Nas ideias anarquistas, é contra casamento, é contra a instituição igreja, é contra a polícia. Eles pregariam uma ideia de que a sociedade se autogovernaria, uma sociedade ética, responsável, onde as minhas atitudes são pensadas de acordo com o bem de todos e não o meu. Opa. A desigualdade segundo os liberais. Os liberais acreditam que a desigualdade econômica é principalmente resultado de pouca liberdade econômica. A desigualdade econômica é principalmente o resultado de pouca liberdade econômica. Alguns defendem que a desigualdade em si não é o problema, e sim a existência da miséria. É preferido um país com maior desigualdade entre as classes sociais e com baixíssima miséria do que um país menos desigual com alto índice de miséria. A desigualdade econômica é um fato natural do mercado e das diferenças entre as pessoas. O curso de sua vida, sendo para os liberais a igualdade absoluta uma utopia, algo impraticável e até mesmo indesejável. Então, dentro dos governos liberais, eles vão dizer, olha, a questão que tem que se dar é liberdade econômica. Dando a liberdade econômica, a lógica do mercado se autogovernará. Então, você vai ter desigualdade? Vai. Mas o que não pode ter é a miséria. Mas que uns tenham muito, que vamos pensar aí no caso nosso, 1% tendo 29% de toda a riqueza brasileira, não é nada de mal. O problema é, se não tiver fome, já está de bom tamanho. Então, essas são as respostas dadas pelos liberais. Estou falando de uma forma bem resumida, não estou tratando da questão nem defendendo um lado, é só mostrando para vocês quais são as diferenças de pensamento que existem no que se trata de desigualdade. Caminhando para o final, já falei do anarquismo, só uma provocação. Aonde você mora, há desigualdade social? É só uma provocação, porque nem vou pedir para que vocês respondam, porque nós estamos no extremo leste de São Paulo. Nós estamos na chamada grande periferia, no extremo das periferias. Então, nós temos, é visível, até, eu já comentei isso na sala de vocês, até nos ônibus que nós pegamos. Nós pegamos o ônibus de Cidade Tiradentes a Parque Dom Pedro, tem uma característica. Você pega o ônibus do Parque Dom Pedro, que vai para Rebouça, que vai para aquelas regiões, parece que você está num outro mundo. Então, a desigualdade, ela é visível. O que eu quero que vocês entendam é que essa desigualdade, ela não é natural. Não é uma coisa que existe porque existe. Ela existe porque querem que ela exista. E lutam para perpetuar-se dessa forma. Quando eu falo de desigualdade social como desafio da política, quais políticas públicas teriam que ser feitas para que essa desigualdade diminuísse? E aí eu quero que vocês pensem. Não vou dar resposta. Não existe resposta pronta. Não existe uma coisa, existem ideias. Então vai ter a ideia do socialismo, vai ter a ideia dos liberais, vai ter as ideias do anarquismo. Mas qual é o meio que nós podemos chegar para diminuir essa desigualdade social? E aí nós podemos pensar em algumas políticas públicas, que é o combate à desigualdade. Que aí vocês veem a cota racial, vocês veem
é um tipo de política pública. Não estou dizendo que é o ideal e nem vou defender aqui se é ou não é. A aula não é, não daria tempo para a gente tratar de tudo isso. Mas vamos pensar aí. Quando se fala da questão racial, você tem a política de cota. Percebendo-se ao longo do tempo que os negros não conseguiam chegar à universidade, e quando eu falo chegar à universidade, eu não estou falando de falta de capacidade, não. Que aí as pessoas vão defender, Mari, o negro e o branco pobre é a mesma situação. Não é. Não é. Num país racista como o nosso, porque dizem que não é, mas nós somos muito racistas, basta, já falei para vocês, basta andar na Avenida Paulista e contar quantas recepcionistas negras vocês encontram. Vocês já me deram o exemplo. Quando você vê um negro de terno e gravata na Paulista, normalmente é segurança. Então, está se mudando? Tá, mas está mudando por causa de políticas públicas. O negro está invadindo a faculdade. E tem que ser assim. O pobre tem que se apropriar das universidades públicas. É dessa forma, gente, que nós vamos combater essa desigualdade. É quando nós tivermos acesso aos meios para quebrar esse ciclo. O problema é que, dentro de uma perspectiva egoísta, quando eu chego ao poder, eu esqueço de tudo. Eu costumo dizer que, no caso do Brasil, de uma forma geral, não vou dizer, não generalizando, mas assim, as pessoas não se importam em ter pessoas mais ricas que elas. Elas se conformam em ter pessoas mais pobres do que elas. Então, numa sociedade capitalista e egoísta, como nós vivemos, se o patrão chegar lá, tem lá uma empresa com uma loja aí com 20 funcionários, tem um encarregado, tal, tem cada um com sua função, e numa luta por melhores condições de salário. Digamos que o encarregado ganha 2.000, os vendedores ganham 1.500, sei lá, os ajudantes ganham 1.000. E numa luta lá por direito, olha, o cara chegar e dizer assim, olha, eu não consigo aumentar o salário de todos, ou manter essa mesma lógica, se eu aumentar 500 para um, tenho que aumentar 500 para todo. Então, vamos fazer o seguinte, eu pago 2.500 para todo mundo recebe a mesma coisa. Aquele encarregado, indignado, mas como assim? Eu sou encarregado e vou ganhar a mesma coisa que o vendedor? Ou mesma coisa do que o ajudante? Alguns prestadores vão defender que, para ele prefere continuar ganhando os 2.000, desde que tenha outras pessoas ganhando menos do que ele, do que todos terem o mesmo salário. Então, essa desigualdade, às vezes, é perpetuada pelo egoísmo humano até. Às vezes, as pessoas... eu falo que a classe média brasileira, quando você vê o pessoal indo para Paulista protestando contra a corrupção, nunca foi contra a corrupção, gente. Porque a classe média brasileira, ou brasileiro de forma geral, é extremamente corrupto. O grande problema da sociedade brasileira foi quando o patrão, ou o dono lá do prédio, descobriu que o filho do porteiro estudava na mesma universidade que o filho dele. Quando a dona, a sinhazinha, a dona da casa, de certa forma, existia uma lógica. Quando minha filha ia casar, eu já perguntava para minha empregada, e sua filha, já tem 18 anos? Já? Porque minha filha vai casar e eu estou precisando de alguém de confiança para trabalhar para ela. Não, minha filha está pronta para trabalhar. E ali sentia-se o conforto de alguém que ia trabalhar com minha filha, que eu já conhecia. Quando essa madame chega para a empregada e diz que está precisando, se pergunta se tem uma filha para trabalhar para a filha dela, e essa empregada diz, não, minha filha está fazendo faculdade, está
estudando enfermagem, medicina, engenharia. Aí essa madame se preocupou. Que aí ela diz assim, poxa, que lógica é essa? Se o filho do pobre está estudando, se o filho do pobre está na universidade, quem vai ser o meu porteiro? Quem vai ser a minha cozinheira? E este é o grande problema da sociedade brasileira. Por isso as pessoas vão sempre botar na cabeça de vocês que cota, seja ela para aluno de escola pública ou seja por questão racial, é injusta. Porque eles querem se perpetuar no poder. Então tome cuidado para não entender como essa desigualdade sendo natural. Não é natural. Não é natural. Ela é constituída, ela é sistemática, ela é produzida dentro de uma sociedade extremamente desigual e que quer permanecer assim. Para finalizar, o corpo humano é a carruagem. Eu, o homem, que a conduz. Os pensamentos, as rédeas. E os sentimentos são os cavalos. Então, que os nossos sentimentos, o sentimento de mudança, o sentimento de não nos conformarmos com essa sociedade injusta, nos direcione a buscar quebrar essa lógica que se perpetua. Então, não é natural, não deve ser natural, e nós temos que lutar contra isso. Ok? Todos aí? Sim, Todos sim. vivos? Opa! Oba. Não dormiram ainda? Dormi não. Alguma pergunta, dúvida, queixa, reclamação? Não, tô sem dúvida nenhuma. Gente, na nossa próxima aula eu vou pensar uma atividade para esse tema, dentro dessa perspectiva aí de pensar políticas públicas para combater essa desigualdade social. E aí nós vamos pensar. Só que assim, gente, não se preocupem em dar respostas bonitinhas ou respostas certas. Eu quero respostas suas. Porque muitas vezes a gente, para dar uma resposta a uma determinada atividade, nós corremos para o famoso Google e pegamos respostas prontas que outros já deram e esquecemos de pensar em algo nosso, aquilo que eu enxergo como uma possível resposta. Então, tente responder vocês mesmos. Eu gosto de ler e perceber que mesmo que seja uma resposta ingênua ou simplória, ela é sua, do que eu ver uma resposta bonita, bem formada, mas que eu sei que foi pensado por outro. Então, eu só peço para vocês que, principalmente em filosofia, gente, lá a história já aconteceu. Vocês têm que dar uma resposta, tal, aí vocês acham a resposta pronta, mas é a resposta que já aconteceu. Mas a filosofia, ela tem que nos estimular a pensar e buscar respostas. Se for só reproduzir aquilo que já fizeram, nós só vamos perpetuar aquilo que já está pronto, vamos só dizer ou nos conformar com aquilo que já tem. Quando vocês precisam, principalmente nesse momento aí que estamos vivendo, é tentar buscar respostas. Se não resposta, pelo menos questionamento para tudo que foi imposto. Quando nós conseguimos, pelo menos, nos questionar, eu acho que as coisas começam a mudar. Eu agradeço a todos pela paciência. Vou dispensá-los, porque eu sei que é hora de almoço. Vocês, pelo menos, já acredito que a mamãe já esteja fazendo almoço. Eu ainda vou ter que correr atrás aqui para fazer alguma coisa. Meu muito obrigado. Eu tô igual ao Só senhor, professor. tá igual eu? Então, beleza. Peço para que todos que chegaram aí por último, coloque agora seu nome no chat, se não colocou ainda, para que eu compute a presença. Muito obrigado pela paciência de todos. Uma boa semana e até sexta-feira na nossa aula de história. Falou, professor. Falou. Tchau, professor. Tchau. Professor. Deixa eu parar. Oi.